A paz do Senhor Jesus a todos, igreja. Que alegria estar com vocês novamente, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6. Vamos ler o texto que se inicia no versículo 43 até o 46. Amém, meus irmãos? Todos acharam? Tá, diz a palavra do Senhor assim: porque não há bom fruto que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, mas se vidimam uvas, nem se vidimam uvas dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Senhor da glória e general dos exércitos. Aí está a sua palavra, Senhor. Palavra que foi lançada agora, Senhor, ao ser lida este texto do versículo 43 a 46 de Lucas capítulo 6. Evangelista Lucas escreveu, Senhor, após pesquisas e estudo. Eu também, Senhor, após estudar, após pesquisar, após, meu Pai Celestial, ser edificado por Tua palavra. Estou lendo e quero ser, Pai, ministrado, assim como ministrar esta palavra para a Tua igreja, para aqueles que ouvem, para aqueles, meu Pai Celestial, que têm sede de ouvir a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus Cristo, conduza, Senhor, esta palavra aonde ela necessita ir. Que se uma pessoa, Senhor, for abençoada, for ministrada, Senhor, já existe uma alegria muito grande em meu coração e creio que no seu coração também. Pode ser, meu Pai, que várias pessoas estejam ouvindo, mas pode ser, meu Deus, que para uma pessoa somente ela está sendo lançada. Eu quero te agradecer, Espírito Santo de Deus, e te pedir para me usar nesta noite como teu instrumento. Fale através de mim, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus, irmãos, aqui no versículo 12 deste capítulo, do capítulo 6, diz que ele subiu ao monte para orar. Orou a noite toda. Isso, irmãos, já deixa claro para nós que a oração é algo que devemos fazer constantemente. E é a coisa mais acertada que temos para fazer, porque principalmente para quem quer ser bem-sucedido, para quem quer evitar o orgulho, para quem quer evitar a soberba, para quem quer que as bênçãos sejam contínuas em sua vida. Muitos falham, meus irmãos. Quantas pessoas falham por não perceber que precisam mais de Deus do que qualquer outra coisa que o mundo pode oferecer. Jesus buscou ao Pai naquela noite. Ele sempre fazia isso, ele sempre buscava o Pai, ele sempre orava, e naquela noite não foi diferente. Ele tinha uma importante decisão a tomar, e ele se preparou para isso. E esta decisão, especificamente aqui deste capítulo, foi separar os 12
de seus discípulos e ordená-los como apóstolos. Ele desceu do monte e foi com eles e com os demais discípulos, ensinando-os. E também naquele local, onde chegaram, fez curas dos enfermos entre as multidões que vieram ouvi-lo. Ele ensinava falando das bem-aventuranças e também dos 4 ais, daqueles que eram ímpios ricos, ou ricos ímpios, daqueles que estavam fartos, daqueles que viviam rindo das coisas de Deus, daqueles que eram bajuladores, porque eles buscavam prazeres terrenos, além de serem gananciosos, avarentos. Eles não se preocupavam com a vida espiritual. Senhor Jesus ensinava também, meus irmãos, sobre a lei do amor, a lei da retaliação, a lei do ouro, a lei da misericórdia e da justiça. Ele fazia alertas sobre o que poderia acontecer ao seguirem os falsos líderes. E em parábolas explicava que os falsos líderes se encontram em qualquer lugar, até mesmo dentro da própria igreja, irmãos, ou dentro do nosso trabalho, e se marcarmos bobeira dentro de nossa própria casa. Ele fazia alertas aos cristãos que o alvo deveria ser a humildade e não se mostrar arrogante em querer ser mais que os outros, em querer ser mais que o mestre, mas que se ouvissem com dedicação o que lhe era ensinado, seriam igual. Pois ser igual ao mestre já é suficiente para fazer as obras que ele determinou. E ser menos do que ele desejava, isso sim, era insuficiente. Em João capítulo 14, versículo 12, comenta alguma coisa a respeito. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em João capítulo 14, versículo 12, que diz assim, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. O Senhor Jesus Cristo deixa bem claro que ele vai para o Pai. E quem vai dar continuidade às obras são os seus discípulos, são aqueles para o qual ele separou para ministrar a palavra. Então devemos não ser maior do que o Mestre, porque isso é impossível, mas devemos buscar ter suficiência naquilo que ele nos ensinou, para que possamos fazer a obra dele, a obra que ele deixou para que nós fizéssemos com humildade. Porque para realizar as obras de Cristo, irmãos, há necessidade de ser cheio do Espírito Santo. E não vai ser nas rádios, na televisão, que iremos alcançar grande número de pessoas. João capítulo 3, 34 fala sobre isso. Vamos ver. E lá diz assim, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus
o Espírito por medida. Então, o Deus, nosso Pai, deu a Jesus Cristo o Espírito Santo como medida. E depois que o Senhor Jesus subiu ao céu, ao lado do Pai, ele pediu ao Senhor, orou para que o Espírito Santo, o Consolador, viesse para nos auxiliar nestas obras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Voltando ao texto, meus irmãos, nos versículos 41 e 42, quero ler aqui, o Senhor fala assim, por que tentas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Tremendo, né? Ele ensina algo maravilhoso e que nós devemos tomar muito cuidado ao apontar o dedo para alguém, no sentido de acusar, de apontar as falhas de outras pessoas. Este alerta, meus irmãos, ele alerta isso aos seus discípulos. E nós, como discípulos do Senhor, também devemos estar atentos com isso. Quando falamos algo do irmão, quando o cisco que está no olho do irmão está nos incomodando, devemos atentar primeiro à trave que está nos nossos olhos. Devemos ir ao Pai, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas falhas. Se você não consegue ver estas falhas, peça ao Espírito Santo que Ele vai te mostrar e você, então, vai se purificar do teu pecado com o Senhor, das tuas culpas, e aí sim vai ajudar ao irmão a tirar o cisco do olho dele. Esse alerta, meus irmãos, do Novo Testamento se estende aos discípulos de hoje, não é mesmo? O argueiro ou o cisco do olho do irmão que está nos incomodando pode não ser maior do que a trave que está em nossos olhos. Ao acusar ou apontar o erro, o pecado do irmão, devemos nós analisar primeiro os nossos erros. Devemos primeiro cuidar do cisco que está em nossos olhos. Como eu disse, nos arrependermos dos nossos pecados diante de Deus, que é justo e fiel para nos perdoar os pecados. Para então, meus irmãos, ver a palavra que está nas Escrituras, assim como está lá em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos. Ele andou nós mesmos e não há verdade em nós. Que versículo, né? Já está falando muito com cada um de nós, não é mesmo, meus irmãos? E do versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar pela injustiça. Aí sim, irmãos, depois que nós fizermos isso, nós poderemos sim, meu Pai,
irmãos, chegar até Ele. Porque se andarmos na luz, como Deus está na luz, poderemos então ter uma boa comunhão com os irmãos. Pelo sangue de Jesus, nós somos purificados de todo pecado. Isso não é privilégio de um só, mas de todos os cristãos. Então, que cada um reconheça o seu pecado, o seu erro. Se tiver alguma dúvida com relação a isso, está aí os pastores, os líderes que poderão te ajudar para com isso. Antes de tomar uma atitude que venha se arrepender depois. Agora, meus irmãos, veja só. Os versículos 43 até o 46 que nós lemos, Deus chamou a atenção do meu coração. Como pode, meus irmãos, uma boa árvore dar mau fruto? Ou como uma árvore má pode dar bons frutos? Ou como uma árvore má pode dar um bom fruto? Eu acabei de falar assim, perguntar assim. Sabemos, meus irmãos, que a árvore é boa quando seus frutos são bons, não é mesmo? Portanto, irmãos, muitos frutos podem ser prejudicial a você, porque a árvore da onde você colheu não era boa. Muitos frutos vai prejudicar a tua vida espiritual, porque a árvore que você colheu não produz bons frutos. E muitas vezes você chega próximo de uma boa árvore e fica em dúvida em colher o fruto que ela pode te dar. E é um fruto bom, porque ela é uma árvore boa. Estes versículos, meus irmãos, nos leva, veja vocês, a ilustração do bem e do mal no coração dos homens. Mas as pessoas se dizem, eu sou de Deus, sirvo a Jesus, mas no escondido do seu coração diz uma mentirinha aqui, diz uma mentirinha ali. Desviam seus olhares pecaminosos para lugares, para direções impróprias. Falam de coisas que não condiz com sua vida cristã. Tira, irmãos, o mau tesouro do coração mau. Quando na realidade o coração devia ser um bom coração para sair um bom tesouro, para da sua boca dar um bom tesouro, porque sua boca fala daquilo que o coração está cheio, diz a palavra do Senhor. Tem pessoas que não foram convertidas ainda no Evangelho, mas foram convencidas. Ainda não entenderam e por isso não mudaram realmente e não vivem como a Bíblia ensina. Estas pessoas devem buscar ajudas para que seja ensinada pelo Espírito Santo, para que realmente sejam convertidas no Evangelho de Jesus. O cristão pode escorregar.
em algum momento, né? Mas é grande a diferença entre as pessoas que erram, que peca e se arrepende e quer mudar de vida, do que aquela que vive constantemente pecando. Peca, peca. Perdão, meu Deus, pelo meu erro. Daqui a pouco está fazendo novamente. Perdão, Senhor, eu pequei. Daqui a pouco está fazendo novamente. Meus irmãos, precisamos ver qual o caminho que pode nos levar. Deus, irmão, precisa ser conhecido por nós. Porque nós temos que ter o procedimento cristão. Devemos pedir a Deus a cura da enfermidade do nosso coração. Confessar os pecados e, com isso, poder alcançar um bom tesouro no nosso coração. Esse bom tesouro se chama Jesus. Daí da sua boca sairá o que o teu coração está cheio. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que tipo de árvores somos nós? Que tipo de frutos produzimos? A saber que quem tem a trave no olho não é uma boa árvore e então não produz um bom fruto. E se não produz bom fruto, não pode ajudar, converter a outros. Não é mesmo? Enquanto não tirar a trave do seu olho, você não pode ajudar outras pessoas a se converter. Pode sim escandalizá-las com o seu mau procedimento. O homem bom tira sempre o bem do depósito de boas ações, ou seja, bons tesouros do coração. Porque se tem Jesus no coração, da boca não pode sair coisas más, pois o bom tesouro enriquece o seu coração. Assim como a árvore boa não pode dar bom fruto. Melhor, a árvore boa não pode dar mau fruto. Nem a árvore má pode dar bom fruto. Aí, meus irmãos, pode haver um entendimento quando a pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez no versículo 26, que diz assim: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quando há verdadeira transformação pelo Evangelho, nós fazemos aquilo que o Senhor nos ensina. Nós chamamos Ele de Senhor. Senhor, aonde o Senhor quer que eu leve e faça a tua obra? Quando há transformação no Evangelho, meus irmãos, nós passamos a agir pela fé. Nós deixamos de ser o guia cego para outros cegos. Nós deixamos de ser árvore de maus frutos. Isso, meu irmão, se assemelha àquela pessoa que constrói uma casa sobre a rocha. A fé nos faz isso, porque a casa não se abala, pois tem alicerce firme na rocha, quando a rocha é Jesus. Porque o construtor é como quem ouve a palavra do Senhor e as pratica.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você, irmãos. Curve sua cabeça. Querido Deus, obrigado por enviar o seu Filho Jesus Cristo para viver na terra entre nós. Entendemos, Senhor, que o seu Filho era sem pecado, sem culpa, mas sofreu por causa dos nossos pecados. Aleluia. Este ato de misericórdia e graça é mais do que podemos compreender. Ajuda-nos a compartilhar a notícia da morte e ressurreição do seu Filho para com os outros. E quando formos tratados injustamente por causa da nossa fé em Ti, que nós possamos continuar seguindo em frente, porque sabemos que o Senhor também sofreu. Aleluia. E que também possamos, meu Pai, ser advertido pelo Teu Espírito Santo. Quando tomamos algum procedimento que não condiz, que nos conduza para fora da Tua justiça. Ajuda-nos, Pai, a tirar a trave de nossos olhos. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados, para que nós possamos ministrar o Evangelho, Senhor, ajudando aqueles que têm um cisco no olho. Oh, Senhor, porque muitas vezes, Pai, a trave que está em nossos olhos não parece ser uma trave. Ajuda-nos, Senhor, a compartilhar a Tua palavra, depois que o Senhor nos perdoar dos nossos pecados, depois que conseguirmos tirar a trave dos nossos olhos, para que as pessoas sejam alcançadas pelo Teu Evangelho e que elas não se escandalizem, mas que sejam convertidas e não convencidas. Senhor, obrigado por esta noite, pela ministração, pela Tua palavra, por me encher com Teu Espírito Santo, para que eu possa, Pai Celestial, ter trazido a Tua palavra desta forma. Em nome de Jesus Cristo, eu Te agradeço, Senhor, e Te peço, fica conosco, Senhor, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um, né, meu irmão? Levante tuas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a comunhão do Espírito Santo, aquele que te abençoa ao te iluminar, ao te ensinar, seja contigo não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Louvado seja o nome do Senhor. Até uma próxima oportunidade, meus irmãos, em nome de Jesus.